Oi, Fê. Gente, só tô esperando a Regia entrar na sala para eu fazer a inclusão dela na conversa. Oi, cunhada! Você quer ficar, Deixa eu ver se a Regia entrou aqui. aqui já apareceu. Eu mandei. Regia, eu mandei convite, tá aguardando resposta. Ela falou que já estou. É sonda nele? Eu mandei. Regia, eu mandei convite, tá aguardando resposta. Vou tirar outro só pra não dar direito. Vou mandar de novo aqui. Dá. No fundo, deixa eu ver. Oi! Oi, boa noite. Boa noite. Gente, a gente vai começar a conversa de quinta, hoje, dia 21. E a minha convidada é minha querida parceira de luta, Regiane Severino, assistente social, especialista em intervenções psicossociais no contexto das políticas públicas. E a gente vai falar um pouquinho sobre assistência social no cenário que a gente vive hoje, fazendo um recorte para Congonhas, para que fique mais fácil até a gente contextualizar e dar exemplos, né? Às vezes é bom a gente entender o micro para chegar no macro. E eu só queria dizer, minha amiga, que eu estou muito feliz de poder bater esse papo com você hoje. Eu sei que essa conversa é fundamental. Só que antes de começar a nossa conversa, eu quero ler um texto só para a gente fazer uma reflexão das últimas coisas, das coisas que aconteceram essa semana. Vou tentar ler sem chorar, né? Já chorei muito essa semana. Agora eu vou tentar manter a calma. É um texto da página Potências Negras. Foi um texto divulgado hoje nas redes sociais. E é o seguinte: tentamos dialogar, mas nada mudou. As mortes do povo preto seguiram e seguem. Quantos vão morrer? Estamos fazendo essa mesma pergunta há tantos anos e continuamos vendo corpos pretos tombando. João Pedro, Maria Eduarda, Ágata, Juan, Eduardo, Michael, Igor, Davi e ontem, João Vitor. Junto com cada criança e cada jovem preto, vai um pedaço de nós. Essas mortes, elas seguem impunes. É assim em todo o país. Não é só no Rio de Janeiro que isso acontece. É muito importante a gente pontuar isso. Um jovem preto é morto a cada 23 minutos nesse país. Isso é um absurdo. São 63 por dia. Hoje, pode ser seu filho, a sua irmã, você ou eu. Ou agimos juntos e seguimos, ou agimos juntos ou seguiremos sendo assassinadas e assassinados um a um. De que lado você está nesse genocídio do povo preto? Quem mata? Quem atira? Quem celebra? Quem silencia? Quem não se posiciona diante desses crimes é um cúmplice. Eu vou ler aqui algumas manchetes de jornais que foram feitas esse ano. Polícia apura a morte de 12 pessoas pretas no Alemão após dia de tiroteio.
Genocídio no Cabula. Ação da PM que deixou 12 mortos na Bahia segue sem solução após 4 anos. 9 jovens negros são mortos na favela de Paraisópolis. Atiraram pelas costas e pisaram na cabeça. Diz familiar de estudante morto pela PM. João Guilherme tinha 15 anos. Morte do adolescente João Pedro durante a ação policial causa comoção na web. E a última, que vai ser importante a gente falar, até para fazer um link do que a gente vai conversar hoje, em 4 semanas, mortes de pretos e pardos por Covid-19 passam de 32,8% para 54,8%. Gente, embora não seja esse o ponto central da nossa conversa hoje, era impossível não trazer o meu protesto em relação aos últimos acontecimentos. Estão nos matando. E não existe pudor. Quando a polícia se sente no direito de entrar na casa de uma família, mandar 2 granadas na porta, atirar numa criança e levar o corpo dessa criança sem que a mãe possa socorrê-lo, isso é uma situação próxima da escravidão, quando o Estado entende que é dono do seu corpo e pode fazer o que quiser com você. Eles acham que são donos da nossa vida. O Estado é genocida, o Estado é racista e existe um projeto para matar preto nesse país. E isso é desde 1500. Bom, É um projeto de extermínio, né? Eu precisava fazer esse desabafo. Regia, acredito que você queira falar algo sobre isso também. Fique à vontade, minha amiga. É muito complicado. Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão aqui hoje acompanhando com a gente. Eu acho importantíssimo você ter iniciado a sua fala a respeito, né, do genocídio da juventude negra, e não só da juventude, mas há um extermínio, né, no país em relação a nós, negros. Vocês estão vendo a gente de amarelinho aqui, a gente não combinou nada, né? A gente está sintonizadas aqui. Realmente, se a coisa está preta, a coisa está boa, mas, infelizmente, nem todos pensam dessa forma. É um dado, esse dado que você informou, é chocante. Você imaginar que a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no nosso país. É muito sério isso. Né? João Pedro, 14 anos, estava dentro de casa, estava seguindo as orientações da OMS de permanecer em casa no meio da pandemia. Né? João Vitor, que foi assassinado ontem brutalmente também, ele estava indo comprar uma pipa, né? Estava tendo uma distribuição de cestas básicas naquele momento, na Cidade de Deus. Né? Eu vi alguns vídeos, alguns relatos de pessoas que fazem parte da frente do CDD, que estavam fazendo essa distribuição de cestas básicas, revoltados, porque assim como o João Pedro, eles não puderam ter alguém que acompanhasse João Vitor. Eles colocaram João Vitor no caveirão e levaram o corpo, da mesma forma que fizeram com o João Pedro, no helicóptero, né, em São Gonçalo. Os nossos corpos não nos pertencem, né? A gente só quer existir. Vidas negras importam, sim, e mais do que isso, a gente precisa, não só, a gente já está cansado de notas de repúdio, a gente precisa, e o maior desafio que eu acho hoje, né, na nossa sociedade, é colocar em pauta o genocídio da população negra em debate. Porque a cada dia, né, essa semana foi os Joãos, amanhã vai ser as Marias, e assim sucessivamente, mais jovens vão sendo mortos.
Hoje eu estava conversando mais cedo com a Fernanda e ela me explicou, a Fernanda ela é carioca, ela explicou que quando tem essas distribuições, essas ações de ONGs e de associações no morro, isso é comunicado à polícia. Então, não existia uma possibilidade, não tem como alegar que eles não sabiam que havia essa aglomeração para a distribuição de cestas básicas e que essas pessoas estavam ali fazendo isso, né? A polícia, se houvesse de fato a intenção de puramente entrar e fazer a ação policial para prender quem quer que fosse, eles poderiam ter feito isso antes ou depois. Então havia também esse conhecimento, né? E quando eles pegam o ferido e colocam um caveirão e levam até o hospital sem que alguém acompanhe, a gente perde qualquer garantia de saber de que forma que esse corpo ferido está sendo tratado dentro da viatura. A gente também não tem não tem quem acompanhe. Mais grave do que isso, né? João Vitor já tinha 18 anos, mas João Pedro tinha apenas 14 anos. Então, pelo ECA, ele teria que ter alguém responsável acompanhando ele. E não foi dado o direito, né, às pessoas que estavam ali. Eu li alguns relatos de parentes, dos jovens que estavam ali, os primos, não deixaram ninguém entrar no helicóptero acompanhando. Então, já há uma intencionalidade quando se faz isso. E, nesse caso, ninguém pode alegar que não sabe, né, Regi? A gente está falando de homens do Estado. É muito importante a gente deixar isso bem claro. A serviço do Estado. Bom, a última manchete que eu li falava sobre como que aumentou a morte de negros, né, durante a pandemia, nessas últimas 4 semanas em que a gente está alcançando picos. E aí deixa bem claro quão vulnerável e quanto que é frágil a condição do negro na nossa sociedade. Principalmente agora, eu acho que é bom a gente frisar que isso não é de agora, ninguém está morrendo de fome agora, né? Isso é uma situação que a população pobre e maioria preta desse país já passa desde sempre. Mas como que deixa nítido a fragilidade que essa vulnerabilidade social traz para a nossa sobrevivência, né? E aí, Rede, eu queria que você falasse um pouquinho de como que a gente chegou até aqui, né? A gente tem um cenário que não é de agora, então ele veio acontecer uma série de contra-reformas, hoje você me ensinou o termo certo a usar, que é contra-reformas, trabalhistas, previdência, a emenda constitucional. 95. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a nossa caminhada até aonde estamos. Uhum. Acho que a gente precisa iniciar, né? A gente não está aqui nessa questão hoje de vulnerabilidade social no meio da pandemia. A gente precisa olhar o que foi feito anteriormente, né? Que aprofunda as desigualdades sociais no nosso país. E aí a gente precisa pincelar a partir das consequências advindas do golpe jurídico, político, midiático sofrido pela presidenta Dilma, né? A partir da deposição dela do cargo e a entrada do governo Temer, a gente vê que as contrarreformas realizadas no governo dele têm total importância para o aumento da pobreza extrema que está no nosso país hoje. Quando a gente utiliza esse termo contra-reforma, quando você fala em reforma, Silnara, vou reformar a minha casa. Reforma tem muito a ver com melhorias, correto? Uhum. E aí as contra-reformas, as reformas que eu vou falar agora, elas não têm nada de melhoria para a população. O público-alvo dessas reformas não tiveram melhorias para eles, né? A primeira contra-reforma que o Temer implementa no governo dele foi a emenda constitucional 95. Para quem não está ainda
familiarizado com essa emenda constitucional, quando ela estava tramitando na Câmara dos Deputados, ela estava como PEC 241, a PEC da morte, do congelamento dos gastos públicos. Quando ela tramitou no Senado, ela foi chamada de PEC 55. Né? A partir do momento que ela é sancionada, ela vira a emenda constitucional 95, que está em vigor desde 2016, que ela cria um teto de gastos destinados às áreas de saúde, educação, assistência social. E aí, quando você pesquisa, né, esses planos de austeridade em outros países, você percebe que em nenhum país esses planos de austeridade, eles mexeram com a Constituição do país. Não há uma emenda constitucional. E pior que isso, não há em plano de austeridade em país nenhum algo tão longo, porque essa emenda constitucional, ela vai durar até 20 anos na nossa Constituição Federal. Então, a gente, por exemplo, em 2018, quando o Conselho Nacional de Assistência Social votou o orçamento previsto, ele foi cortado pelo governo federal em menos da metade do que estava previsto pelo Conselho Nacional de Assistência. Né? O orçamento previsto para esse ano de 2020, para você ter uma ideia, ele foi cortado em 64% do previsto. Então, a assistência social, diferentemente da saúde, da educação, que elas possuem um mínimo de percentual de arrecadação dos entes federados, né? Se eu não me engano, a saúde é 15%, a educação é 18%, nós não temos esse mínimo de percentual. Né? Então, a assistência social, ela é a política mais diretamente afetada pela emenda Constitucional 95. Isso é muito sério. A redução do orçamento, ela coloca em risco a manutenção do Sistema Único de Assistência Social, né? Que são serviços, são programas, são direitos assistenciais para essa população. Então, a emenda constitucional 95, ela foi assim, algo que a gente já vê os efeitos dela, né? 2016, né? Vai fazer 4 anos que ela está em vigor. Então, a longo prazo, né, as pastas, elas passam de ser subfinanciadas para desfinanciadas. E é um estímulo claro à privatização, né? A privatização da saúde, privatização da educação e a extinção da política de assistência social. Que se a gente for fazer uma ligação até com o início da nossa conversa, tem também um viés de genocídio, né? Porque quando a gente fala de uma população preta que está morrendo, ela não morre só de tiro. Ela morre de negligência médica, ela morre diretamente na criminalidade, que tem uma ligação com a falta de educação e de instrução. Ela vai morrer também por inanição, ela vai morrer por uma infecção devido às condições sanitárias que ela vive. Então, quando a gente está falando que um setor específico que serve para atender a população menos desfavorecida está sendo atacado a ponto de ser desfinanciado, é isso. É compor esse projeto genocida que não se interessa por corpos pretos, a não ser que seja para força de trabalho. Né? É muito importante a gente frisar isso, Regi. Regi, em relação às vulnerabilidades, quais são as vulnerabilidades que você entende como as principais dentro desse contexto de pandemia? Podendo também trazer para o cenário de Congonhas, que é um cenário mais próximo da gente. E além dessas principais vulnerabilidades, qual que é o perfil de pessoa mais afetado? Tá. O que acontece? A grande vulnerabilidade hoje, ela está diretamente relacionada às outras contra-reformas que foram implementadas pelo governo Temer e que tem a ver com a terceirização e a reforma trabalhista.
né? E a gente, pela reforma trabalhista, por exemplo, a gente vê novas formas de trabalho sendo implementadas, por exemplo, trabalho intermitente, né? Que a pessoa vai ganhar por horas ou dias trabalhados, e aí as férias, 13º são, elas acabam sendo diretamente proporcionais ao que a pessoa trabalhou. E há um aumento, quando foi realizado, né, a lei da terceirização e a reforma trabalhista, havia uma bandeira que com essas reformas iria aumentar o emprego no país. E a gente viu o inverso, né? Houve uma precarização dos direitos, né, uma precarização dos empregos, e o desemprego, eles bateram recordes, né, a partir disso. E aí a grande vulnerabilidade nesse sentido, Silnara, que a gente percebe e que a gente atende isso no nosso dia a dia, é trabalho informal, né? Muitas pessoas estão ainda inseridas no trabalho informal. A questão da alimentação, a insuficiência alimentar ocasionada a partir dessa diminuição, dessa retração do mercado de trabalho aumentou demais, né? Eu estou inserida na proteção básica da assistência social, né? Eu trabalho no CRAS, no território do bairro Alvorada, em Congonhas. Nós atendemos 11 bairros no entorno, né? E a gente percebe cada vez mais a procura de pessoas que nunca tiveram acesso à assistência, né? Então, a pandemia, ela tem afetado diretamente a nossa população, né? Que é a população que está em vulnerabilidade social. O perfil, você me perguntou o perfil das pessoas que acessam os nossos serviços, né? Assim, a grande maioria são mulheres, são famílias monoparentais, né? Mães solos. Tem as famílias extensas também. São mulheres que não recebem pensão alimentícia de seus filhos. A renda delas advém de trabalho informal, né? Elas trabalham como babá, faxineira, né? Empregadas domésticas. São beneficiárias do Bolsa Família, né? E acessam um benefício eventual que tem no município, que é chamado de cupom cesta. Esse é o perfil predominante das pessoas que acessam o serviço hoje. Eu estava lendo um artigo essa semana e um dado que me chocou é que eles informavam que a cada 3 pessoas, 2 não conseguem se manter se não trabalhar no mês seguinte. Então, assim, a cada 3 pessoas, 2 no nosso país, se não trabalhar mês que vem, não conseguem comer. Eu acho que esses resultados das terceirizações e da reforma trabalhista aumentou a informalidade num grau tão grande que as pessoas, elas literalmente trabalham para comer, né? E aí, quando a gente percebe que a prioridade é a alimentação, é essa sobrevivência, a subsistência, como é que a gente vai exigir dessa população uma produção na educação? Como é que a gente vai exigir dessa criança subnutrida um rendimento escolar? Como é que a gente vai exigir dessa criança subnutrida um comportamento exemplar, né? Embora muitas famílias consigam fazer isso, a gente tem que entender que essas mães solos, em sua maioria, tá fora de casa justamente para levar essa comida, né? Elas não conseguem trabalhar e cuidar da tarefa do filho e atender às necessidades do filho fora a alimentação. E Então, no assim, contexto essas da mães solos, pandemia, como é que a gente exige que essas pessoas permaneçam em casa? sim, A gente está como falando de casas que são compostas por famílias extensas, que têm um ambiente familiar de 2, 3 cômodos, né? Às vezes aquele ambiente ele é compartilhado, ele durante a tarde, durante o dia, ele
ele se comporta como uma sala, à noite ele vira um dormitório. Uhum. Muitas vezes são ambientes insalubres, sem ventilação. Umidade. E é isso, né? A gente não está falando com a gente está falando de um grupo social que precisa trabalhar para comer, de uma família numerosa dentro de poucos metros quadrados e que tem uma dificuldade de manter a alimentação diária. E aí essa família liga a televisão e escuta 3 frases: fique em casa, evite aglomerações e mantenha uma boa alimentação para melhorar a imunidade, né? E Lave aí, constantemente as mãos, passe álcool em gel. constantemente passem álcool em gel, exatamente. A gente teve uma dificuldade imensa de comprar álcool em gel. Os preços ainda não são preços justos no mercado, acessíveis. Então, a gente está falando de coisas que, para o nosso dia a dia, são ações automáticas. E para essa família, não é algo simples. Então, a gente precisa entender isso. Essas mães solo, em sua maioria também, gente, usa esse salário que é diário, né? Não é um salário mensal, depende do rendimento da semana. E todo esse salário é compartilhado, não só com os filhos, às vezes com um pai e uma mãe que já são idosos, que precisam de um medicamento, que já têm uma saúde fragilizada, que hoje, com a reforma da Previdência, não vão conseguir se aposentar. Então, é provável que ou passem a ser sustentados por esses filhos ou vão trabalhar doentes, não vão conseguir emprego porque já estão com uma idade avançada, já têm uma saúde. Foi bom você ter tocado nessa questão dos idosos, porque com a reforma da Previdência, já implementada no governo Bolsonaro, a dificuldade de acesso ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, ela aumentou demais. Pra você ter uma ideia, a gente faz esse acompanhamento, né, às pessoas, aos idosos acima de 65 anos, a partir de 65 anos, perdão, e as pessoas com deficiência, que o critério é a renda ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, a gente está falando de pessoas que, né, já têm uma renda bem baixa. Bem baixa. E a gente está tendo uma dificuldade muito grande, porque esse benefício ele está dentro do INSS, mas é um benefício assistencial. A gente está tendo uma dificuldade muito grande de ter os benefícios deferidos, né, de ter resposta desses benefícios. Eu acompanho usuários do nosso CRAS lá, que fez 1 ano em janeiro, que a gente solicitou o benefício e até hoje não teve resposta. São pessoas que estão acamadas, que têm um gasto muito grande com medicação, que não é fornecida pelo SUS, e mesmo assim elas não conseguem ter um benefício que é por direito delas, né? Elas estão dentro do critério e a gente não consegue ter acesso. E essa dificuldade, ela aumentou muito após a reforma da Previdência. A gente tem aí uma série de contra-reformas e também um sistema que não funciona, né? Os sistemas dão erro, os sistemas não reconhecem as documentações que estão ok, o sistema atrasa para dar uma resposta, e aí a gente encontra filas em todos esses campos, né? Tem fila na Previdência Social, tem fila no seguro-desemprego, a gente agora está encontrando filas quilométricas para o auxílio emergencial. Então, assim, a gente não só teve essas contra-reformas, como a gente tem um sistema que não funciona. E a gente tem que entender que, às vezes, o não funcionar é até conveniente, né? É muito importante a gente ter essa visão crítica, porque não é só reformar. Até o que eles se proporam a fazer não tem funcionado, não tem atendido essas pessoas, até as que se enquadram nesse perfil. Por exemplo, Silnara, você foi tocar em relação ao auxílio emergencial. Sim. Porque as famílias que já estavam no cadastro único, que é o CAD único, elas receberam depois que as pessoas que preencheram no aplicativo ou no site. Se isso já estava lá no sistema do governo federal.
que era muito mais fácil de puxar. E porque ainda pessoas que estão em vulnerabilidade não têm conseguido acessar esse benefício, né? A gente, lá no CRAS, a gente estava fazendo um atendimento dessas pessoas, atendimento emergencial, e eu sempre pergunto se elas conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial, e muitas ainda não conseguiram acessar, muitas mães solo, né, que estão sem trabalhar, estão sem renda nenhuma, né, e não conseguiram ter acesso ainda. E Isso é muito assim, preocupante. até mesmo os recursos para se conseguir o auxílio já são segregadores, né? Porque são recursos que dependem de uma internet, depende de um aparelho celular, smartphone, que comporte, que tenha, né, um sistema que comporte o aplicativo. A gente tem que entender que muitas pessoas que precisam do auxílio também têm pouca instrução, e às vezes o que para a gente é automático, para eles não é uma coisa tão simples de ir clicando, eles não conseguem entender essas interfaces na internet, então é muito importante a gente frisar isso também. Em relação à reforma da Previdência, gente, uma coisa que é importante a gente frisar é que no primeiro momento em que vem a pandemia, né, a ideia, né, a notícia da pandemia chega no Brasil, e aí é necessário ações mitigadoras, as primeiras ações elas estão ligadas a quem tem vínculo empregatício, né? Então, primeiro foi informado que seria adiantado o 13º para os aposentados, e aí falaram que também iam liberar um abono salarial, que vai ser liberado agora em junho, lembrando que os primeiros casos de Covid apareceram no Brasil em fevereiro, né? Usaram também já os cadastros do Bolsa Família, mas como você mesmo informou, ainda assim isso não fez com que o sistema fosse otimizado. E aí a gente tem um cenário de um governo que coloca as primeiras medidas que ignoram completamente quem está na informalidade. Essas pessoas são esquecidas. E aí a gente tem a sociedade civil, né? Nós que vamos na internet, nos jornais, falar que, ó, não é assim que funciona. Eu não tenho nenhum cadastro, meu nome não está no sistema e eu não tenho renda, eu preciso ficar em casa. E aí a gente tem a ação agora dos parlamentares, aqueles parlamentares que têm uma ideologia mais progressista, os parlamentares que têm uma maior proximidade com o movimento social e entende mais a realidade das pessoas que estão nessa condição. E aí, quando isso chega, quando os parlamentares começam a cobrar e a sociedade civil cobra, o governo federal fala, vamos liberar R$200. Que deve ser o preço de uma refeição que eles fazem né, no almoço, talvez, ou mais. Vamos liberar R$200. E aí, esses parlamentares, né, o Congresso Nacional, lança 500. E aí, num acordo é fechado R$600. E a gente sabe que a mídia está vendendo, né? O governo vende uma outra informação, como se os R$600 viesse de um projeto do governo federal, do Poder Executivo, quando não, foi uma luta do Legislativo até que a gente chegasse nesse valor. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que essas medidas assistenciais chegam em Congonhas pelo governo municipal, né? Eu acho que é uma coisa que é bom a gente falar. É verdade. Em relação... Quem acompanhou esse processo, né, que a Silnara comentou aqui, em relação ao valor fechado para o auxílio emergencial, sabe que foi no Congresso, né, com os deputados progressistas, que esse valor chegou a R$600. Por quê? O governo federal, ele tinha colocado, ele tinha taxado que esse auxílio seria em R$200. Quando fecha em 600, ele ainda demora umas 2, 3 semanas, né? Não sei se vocês acompanharam, muita gente nas redes sociais aprova Bolsonaro, libera dinheiro, ele demorou muito, ele segurou muito para aprovar. Aí, falando no micro, né, dentro do nosso município,
as medidas que foram tomadas pelo governo municipal, elas foram bem rápidas nesse sentido, sabe? Logo no início, quando foi lançado o decreto municipal, em 16 de março, existe dentro do município de Congonhas um benefício eventual chamado cupom cesta. Esse benefício, eu até comentava mais cedo com você, que eu já trabalhei em outros municípios maiores que Congonhas, né, e eu não conhecia algo próximo a esse benefício no sentido de autonomia aos usuários. Gente, quando eu falo usuários, é usuários da política de assistência, tá? Autonomia por quê? A maioria dos municípios é fornecida a cesta básica já montada, né? Os nossos usuários dentro da cidade de Congonhas, eles recebem um cartão, um cartão magnético nominal, como se fosse um cartão alimentação de empresa, né? Esse benefício, ele é reajustado de acordo com o salário mínimo, tanto é que esse ano a gente teve, no início do ano, não sei se vocês vão lembrar, o Bolsonaro ele tinha aumentado o salário mínimo para R$ 1.039 no início. Quando chega em fevereiro, ele aumenta para R$ 1.045. E como esse benefício ele é reajustado de acordo com o salário mínimo, não tinha como a gente liberar, sabendo que ia aumentar depois para 1.045, liberar antes. Então, esse benefício ele atrasou um pouco. Mas como é que ele funciona? Ele é um cartão magnético, ele nome da pessoa, da referência familiar. Ele hoje no município, ele está no valor de R$ 209. Né? As famílias que recebem esse benefício, elas têm uma lista de produtos que são permitidos para compra, justamente para evitar que se compre com esse benefício bebida alcoólica, cigarro, coisas, né, que não são essenciais. Então, existe uma lista de produto de alimentação, produto de higiene pessoal e produto de limpeza, que é permitido aos usuários comprarem. Então, tem a grande maioria dos supermercados no município, eles recebem esse cartão, açougue, varejões, enfim. O que acontecia antes da pandemia? A cada 3 meses, a gente faz uma nova avaliação socioeconômica para verificar se o usuário ele modificou a renda ou houve alguma modificação, composição familiar, endereço, enfim. Com a pandemia, esse benefício ele passou a ser recarregado mensalmente. Então, né, era a cada 3 meses, a gente fazia uma nova avaliação, mas agora, com a pandemia, a gente está recarregando esse cartão mensalmente, justamente porque essas pessoas elas não estão tendo renda nenhuma. Então, para protegê-los em relação à insuficiência alimentar, esse benefício ele está sendo mensalmente recarregado. Regi, como que o CRAS está conseguindo conciliar esse aumento de demanda e as adaptações que vocês precisaram fazer no funcionamento devido à pandemia? Como é que está funcionando isso? O que a gente fez, né? E aí, hoje no município, tem 3 CRAS, né? O CRAS que eu trabalho, ele fica no Alvorada. Tem o CRAS do Pires e o CRAS da região Dom Oscar. Uhum. O único pactuado, né, que ele é financiado pelo governo federal, é o CRAS que eu estou inserida. No início, né, quando iniciou a pandemia, a gente, por determinação, né, a gente não podia ter contato com o usuário. Então, a gente, por enquanto, está suspenso as visitas domiciliares, né, como uma forma de proteção.
Então, esses cartões eles foram recarregados, né? A princípio, todas as pessoas que estavam para receber o cartão, tiveram os cartões recarregados. E agora, essas famílias, como a demanda aumentou muito de procura de pessoas que não estavam inseridas no CRAS, a procura aumentou muito, então a gente está fazendo as avaliações presenciais, né? A gente tem uma agenda diária, então eu e as outras duas assistentes sociais trabalham no CRAS, a gente organiza nossa agenda e a gente atende essa população respeitando, né, os decretos municipais da utilização da máscara. As pessoas entram, elas fazem uso do álcool em gel. A gente está fazendo esse atendimento respeitando o sigilo profissional, então ele é realizado num ambiente mais ventilado e, né, fechando o ambiente para ninguém ter acesso às informações. E dessa forma a gente está fazendo para poder atender essas pessoas que não têm outro recurso, né? Gente, só aproveitando, a gente está com 15 minutos só agora para a live acabar. Então, quem quiser mandar perguntas, fiquem à vontade, tá, gente? Ou algum comentário que vocês acharem pertinentes para a gente incluir aqui na nossa conversa. Regi, diante de tudo que a gente já conversou, como é que você enxerga a assistência social a longo prazo no país, assim? Ou pelo menos até o final desse mandato, caso não se Você fala resolva. em âmbito nacional ou Nacional, municipal? depois a gente pode fazer um recorte para o municipal. Olha, Sionara, eu fico muito preocupada, justamente em função dessa emenda constitucional 95, que a gente relatou no início, né, pelo fato de a gente não ter um orçamento, né, pactuado. Então, em 2018, para você ter uma ideia, nós fomos à rua, houve uma mobilização, Dia Nacional em defesa do Sistema Único de Assistência Social, né, e a minha preocupação, eu acho que a preocupação de todas as pessoas que trabalham no SUAS, é que mais para frente, né, hoje a gente está vendo aí que o corte do orçamento do governo federal foi de 64%, que mais para frente a gente não tenha mais recurso para manter a política de assistência social. Acho que o grande objetivo dessas contrarreformas é o aumento da exploração da força de trabalho e a extinção de qualquer proteção social a essas pessoas, infelizmente. Em contrapartida, o que eu vejo em âmbito municipal já é uma preocupação com o social, né? A gente tem uma autonomia, nós profissionais, com o secretário, com o legislativo, no sentido de que é uma preocupação nossa e deles em permanecer esses programas, em permanecer esses equipamentos, porque não parece, né, quem vai em Congonhas não consegue ver esses bolsões de pobreza, porque eles estão nas áreas periféricas. Mas existem muitas pessoas. Acho que principalmente agora que a gente está em ano eleitoral, é muito importante a gente, principalmente quem está na política, entender que projetos que trazem bons resultados não devem ser extintos só porque foi criado por um governo anterior, né? Isso é algo que acontece muito dentro da política brasileira. Você Uhum. tem um projeto que deu certo, e aí, caso esse projeto, né, caso o político envolvido com esse projeto, a situação não se reeleja, sempre tem algum tipo de ataque, algum tipo de sucateamento no projeto que dava certo anteriormente. Então, como a gente está em ano eleitoral, é muito importante, dependendo dos resultados que a gente tiver para as eleições de 2020, que os projetos, isso a âmbito nacional, estadual, municipal, sejam sempre respeitados, gente. O que está dando certo não tem por que não ser mantido só porque foi um projeto da oposição, né? É muito importante a gente frisar
essas questões. Regi, temos uma pergunta aqui. Como que a sociedade pode auxiliar a assistência social? Como é possível solicitar os auxílios do município para as famílias que estejam em situação de vulnerabilidade? Foi muito importante essa primeira pergunta. Eu participo do Conselho Municipal de Assistência Social, é um conselho de direito, né, é o CMAS, né? O ano passado nós tivemos a Conferência Municipal de Assistência Social, e lá eu fui votada para participar do conselho. O conselho é paritário, tem a sociedade civil, né, que é representado por trabalhadores do SUAS, pelos usuários da política, e tem a parte governamental, que são indicados, né, pelo prefeito. E aí, o que a gente vê é um esvaziamento da participação popular nesses ambientes, sabe? São deliberativos, a gente faz o controle social, é fiscalizatório. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não entendem da política, mas também não acessam esses locais, não vão às conferências, não sabem o que está sendo discutido, deliberado ali, não participam dos conselhos de direito. É muito importante, né, a gente ter essa participação popular. A segunda pergunta foi? Como é possível solicitar os auxílios do município para as famílias que estejam em situações de vulnerabilidade? Primeira coisa é saber qual o território que a pessoa reside, né? Porque que acontece? Quando você procura, quando você digita CRAS, o primeiro número que aparece é o número do nosso CRAS, que foi o primeiro. E aí, muitas das pessoas, às vezes, não é do nosso território, né? São de outros bairros, não fazem parte do nosso território. Quando ligam, né, a gente orienta, a gente pergunta qual é o bairro e indica o telefone para poder acessar o equipamento correspondente ao bairro. Uma coisa que é fundamental, que eu acho importantíssimo falar também, que foi alvo de muitas fake news, Silnara, é o Bolsa Família. Muita gente ainda acha, que as famílias beneficiárias do Bolsa Família se enriquecem com o benefício. O benefício ele é destinado às famílias que estão em extrema pobreza, que são as famílias que recebem até R$ 89 por pessoa, e as famílias pobres, que recebem entre R$ 89,01 a R$ 187 por pessoa. É muito pouco. Além dela estar dentro, né, desse valor que eu mencionei agora, elas recebem um benefício variável de R$ 41 por criança. E o máximo de crianças são 5. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, nas redes sociais, falarem em verdade sem conhecimento, né? Fulano tem 7 filhos para receber Bolsa Família. É mentira. O máximo que ela vai conseguir vai ser para 5 crianças, o valor de R$ 41, que é o benefício variável. O ano passado, a gente teve um corte de mais de 13 milhões de pessoas do Bolsa Família por bloqueio. As famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, elas têm 2 condicionalidades que elas têm que seguir. Primeiro, educação. A criança tem que ter até 85% de frequência escolar. Saúde. Ela tem que estar com o cartão de vacina em dia, pesagem, né, quando for as crianças menores. E aí, se ela não estiver cumprindo esses critérios, o benefício ele é bloqueado. Ele é bloqueado, a família é contactada para entrar em contato com o setor do Bolsa Família, né, para poder justificar o motivo do descumprimento. E aí, o que acontece muito? O que aconteceu no ano passado? Mais de 13 milhões de brasileiros tiveram benefício bloqueado,
nesse interim de ter algum dos dois critérios descumpridos. E para voltar, tem pessoas que até hoje não conseguiram. É muito louco quando a gente escuta essas frases do tipo, ah, mas aquela família tem filho para ganhar Bolsa Família, né? Como se aquele filho que nasce só nascesse, não fosse precisar de se alimentar, não fosse precisar de fralda descartável, leite, sabe? O mínimo para se viver, assim. As pessoas elas não conseguem entender que o valor ele é aumentado proporcionalmente ao tamanho da família, para que essa família de fato consiga sobreviver com esse valor, né? A Giane Botelho que está perguntando, Gi, sobre a questão do auxílio emergencial para familiares de detentos. Se de fato se de fato esse auxílio está sendo negado. Se vocês... Boa noite, Jeane. Jeane foi uma pessoa que eu conheci nesse movimento de luta de 2018 contra a PEC da morte. Abraço, viu? Então, eu não tenho conhecimento, né? O que eu sei, se a família estiver dentro do critério, né, a renda per capita tem que ser de meio salário mínimo até 3 salários, né, da renda total da família. A pessoa não pode estar com carteira assinada, que aí já bate lá no sistema. Ela estando nos critérios, ela vai receber. É lógico que a gente tem recebido muitas denúncias, sabe, Silnara? Por exemplo, eu atendi algumas pessoas que relataram que mães solos, que quando for inserir o CPF dos filhos, constava que já estava na base de dados de alguém. E aí, como? Como isso foi possível? E aí a pessoa só conseguiu o auxílio emergencial de R$ 600, não conseguiu de 1.200, porque já estava constando o CPF dos filhos no cadastro de alguém. Da mesma forma, eu acho muito importante a gente também, uma coisa que a gente sempre fala nos nossos atendimentos no CRAS, as pessoas que têm CAD único, elas têm que estar sempre atualizando o cadastro. Qualquer modificação que teve, mudou de residência, mudou a composição familiar, né? Alguém saiu, alguém casou, alguém infelizmente faleceu, ou juntou, enfim. Tem que ir lá no setor do Bolsa Família e fazer essa modificação. Teve muita gente que não conseguiu acessar o benefício, o auxílio emergencial, porque está travado dentro do cadastro de outra pessoa, porque não fez atualização, né? Nossa, isso é muito importante você trazer essas informações, porque de fato não é algo que é acessível no sentido de é só ir lá no site e fazer a atualização, mas é importante que as pessoas entendam a necessidade de fazer isso, né? Mesmo tendo pouco recurso, até de computador e de internet. Regi, a gente só tem 5 minutos. Nossa, passou rápido, hein? Muito rápido, passou muito rápido. A gente só tem 5 minutos e acabou. Eu sempre começo a live pedindo para a pessoa falar um pouquinho da trajetória dela. E a gente empolgou nas conversas e acabou que eu não pedi para falar isso, para fazer isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente tem pouco mais de 5 minutos, mas eu não posso deixar de te pedir para fazer um pouco da sua trajetória para a gente. Só responder a Jeane aqui, que ela está perguntando qual é a dificuldade na contestação, poderia explicar para todos, é problema do CRAS, da Caixa e do governo. A gente não tem acesso, Jeane. Nós do CRAS, nós estamos no sentido de informar, né, a população, orientar e, quando possível, ajudar nesse preenchimento. Mas nós não temos acesso, né, a essas informações, porque é do sistema, né, da Caixa e da Dataprev. A gente não tem realmente informação, tá? Então, tem outras perguntas aqui, mas a nossa live realmente está acabando, a gente não vai conseguir responder todas, mas como ficam todas registradas aqui, prometo depois conversar com a Regi, a gente senta, a gente passa as respostas, a gente pesquisa e eu dou um retorno aqui mesmo no Instagram, tá ok?
tanto para quem estiver seguindo minha página ou para quem já segue o perfil da Regiane. Fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Regiane, eu sou assistente social formada na Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar na assistência estudantil na UNB, Universidade de Brasília. Eu fiquei lá por alguns meses, fiquei lá, mas com a cabeça aqui, né? Infelizmente, essa distância não dei conta. Voltei, trabalhei na implementação do Centro POP, que é com a população em situação de rua, em Lafayette. Depois fui chamada para... Eu tinha feito uma prova, um processo seletivo, e fui chamada na Prefeitura de Congonhas, onde estou até o momento, né? Tem 5 anos que eu estou na Prefeitura de Congonhas. Nesses 5 anos, trabalhando no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS Alvorada. É isso, Regiane Severino. Regi, muito obrigada pela participação. Você trouxe informações de um universo que eu não tinha nenhuma familiaridade, né? A gente sabe das mazelas sociais, a gente discute isso em vários setores, seja tomando uma cerveja, seja na universidade, seja nas nossas rodas, né? Saudade das rodas das pretas, preciso disso na minha vida. Mas realmente é um assunto que não traz, um assunto que me trazia muitos questionamentos, né? E fica difícil até para a gente conseguir informações se não for com alguém que vivencia isso de fato. Uhum. Então, foi muito produtiva a nossa conversa. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live. Jéssica já pediu mais 1 hora de live, mas realmente não tem como, a gente faz 1 hora só. Mas Acaba que um assunto puxa outro, né, Sinália? É muita coisa mesmo que a gente tem que... É muito complexo, né? Hoje eu vi uma definição de complexidade que era a seguinte, que o complexo não é o difícil, o complexo é o variado. Então, como a gente tem diversos assuntos que permeiam a assistência social, não tinha como a conversa ser diferente, né? Então, minha amiga, muito obrigada pela sua disposição, pela sua participação, pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente hoje, tá? E não vamos perder a oportunidade de fazer uma outra conversa de quinta futuramente para a gente trazer mais desdobramentos sobre tudo isso que a gente conversou hoje, tá? Com certeza. Gente, queria que você finalizasse fazendo suas considerações no final da conversa. Fica aqui meu convite, né? A gente não sabe quando a gente vai retornar nossas atividades cotidianas, né? Mas é necessário que a gente comece a ocupar. A gente não dá mais para sair dessa pandemia da mesma forma que a gente entrou. A gente precisa mudar. A gente precisa ocupar os nossos espaços por direito. Eu faço aqui um apelo para as pessoas que estão aqui, e aí eu vi muita gente conhecida, muita gente próxima, muita gente de luta, para participar dos conselhos de direito, que é muito importante. É muito importante a participação popular, sabe, Sinália? É isso, né? Eu acho que quando a gente tem essa participação efetiva, a gente sabe até melhor pelo que está lutando, né, Rede? Uhum. A gente hoje vive uma condição de tanto negacionismo, as pessoas negam coisas que estão escancaradas na cara de todo mundo, em relação a vários âmbitos, principalmente para quem mais sofre, que quanto mais a gente participar, mais argumento a gente tem até para lutar pelo que a gente acredita, pelo que a gente sabe que é necessário, né? Ô, gente, antes de finalizar, eu só vou divulgar que a página no Instagram da Editora Malê tem feito mediações de conversa com a Miriam Santos. E dia 25, a Miriam, ela vai mediar uma conversa com deixa eu só ver as datas para eu não errar, com a Geni Guimarães, e no dia 27, com a Cristiane Sobral, tá? Ela teve uma conversa dia 20 com a Miriam Alves, que eu morri de tão maravilhosa que foi, então não percam, vai ser eu tenho certeza que vai